Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre cada um de nós. Irmãos, hoje eu quero mudar um pouco o assunto, mas que sirva de um esclarecimento para que aqueles que não têm conhecimento devido a essa situação possam também compreender o assunto a qual eu quero passar para todos vocês. Então eu vou ler um versículo que se encontra no livro de Judas, verso 22 e 23, ok? Diz assim: tenham misericórdia dos que têm dúvidas e salvem os perdidos, arrebatando-os do fogo com temor, odiando até a roupa deles manchadas pelos seus desejos pecaminosos. É numa outra versão, porém, esse versículo na João Ferreira de Almeida pode haver alguma divergência a respeito por causa da tradução, mas é uma Bíblia bastante confiável, podem ter certeza disso, não existe nenhuma diferença, ok? Então, irmãos, dentro desse contexto que nós acabamos de ler, que fala aqui sobre arrebatar do fogo, aqueles que estão perdidos. Então, nós sabemos que desde muito tempo já, desde cedo, podemos dizer que quase desde o início, porque Paulo também já falava que existiam homens que iriam entrar no meio do povo, não é? Isso já na partida deles. Então, desde cedo a igreja cristã foi atacada por diversos grupos que tentavam distorcer os seus ensinamentos, corromper ou até mesmo invalidar, né, aquilo que estava determinado na doutrina de Jesus Cristo. Entre esses grupos estavam os gnósticos, que realmente eles trouxeram um grande estrago, não é? E era uma seita que ensinava que o conhecimento elevado, quer dizer, a agnosis, o conhecimento elevado, era a salvação. E esse conhecimento, irmãos, elevado, era acessível somente a poucos, que seriam os iluminados. E depois, lá na frente, nós vamos ver que existiam também outras coisas, que não dá para nós entrar muito em detalhes aqui, devido ao tempo do vídeo, não é, irmãos? Essa falsa doutrina desqualificava, sempre eu falei sobre isso, irmãos, e sempre expliquei sobre essa parte. Ela desqualificava Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso que existe, no meio de determinadas denominações, o agnosticismo, que eu disse. Quando você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso na minha perspectiva de entendimento, você pode ter outra, eu considero isso um agnosticismo, isso daí é uma coisa maligna. Só isso, irmãos, mesmo que uma denominação não esteja em federação nenhuma, não esteja em lugar nenhum, eu estou dizendo que não está, mas mesmo que uma denominação pequenina, vamos supor que é uma igreja pequena, que ainda vai ter que se juntar com outra grande para poder fazer parte, porque futuramente ela vai ter que ser uma federação, senão ela não pode funcionar. Mas se ela pregar isto, que eu acabei de falar aqui, não é? Que ela desqualifica a palavra de Deus, porque para mim ela já não serve, já não é uma igreja de Cristo. Toda igreja que desqualifica a Bíblia como a palavra de Deus, para mim, tem ramos do agnosticismo. Quero deixar bem claro, na minha perspectiva, você pense o que você quiser, na minha, estou dizendo na minha, certo? Agora você medite você, eu não quero aqui atacar ninguém, estou dando aqui somente uma pequena orientação para que vocês saibam mais ou menos o que é agnosticismo e por que os nicolaítas seguiam justamente esse tipo de doutrina. Por isso que o apóstolo Deus disse para João que odiava os nicolaítas. Aí você vai me dizer, mas como Deus pode odiar? Sim, existe uma palavra grega, a qual foi traduzido o Apocalipse depois,
para a linguagem grega, para que todos pudessem entender, porque a língua grega na época era uma língua como o inglês hoje, que uma palavra significa, acho que 3 coisas: detesto, odeio e não suporto. É mais ou menos isso. Então, falando daquela palavra, e aquela palavra está escrita, então, devido à tradução, você pode encontrar eu detesto, eu não suporto, ou eu odeio, é a mesma coisa, ok? Dentro da tradução grega, tirando do grego, pode usar essas 3 palavras. Então, irmãos, essa falsa doutrina, ela desqualificava então o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e o seu sacrifício na cruz. Não era somente aquilo que era necessário. Porque o Senhor sofreu no Calvário para salvar a humanidade por meio do seu sangue. E não foi por obras, nem por méritos humanos, mas pela graça, por meio da fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Então, vejamos que os agnósticos ele têm esse tipo de costume de dizer que... Doutrina, não é costume. Essa doutrina, perdoem aí a palavra, essa já não é costume. Essa doutrina de dizer que precisa mais alguma coisa, que aquilo não é suficiente. Será mesmo que é a palavra de Deus? Será que ela é ou contém a palavra de Deus? Entendeu? É aquela coisa que coloca em xeque até mesmo o nascimento de Cristo segundo o Espírito Santo, como diz a palavra, que nós respeitamos e cremos. Porém, muitos deles não criam assim, entendeu? Isso é grave, isso é uma blasfêmia. Por isso que lá em João, quando ele disse, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem, porque era um grupo de pessoas que estavam ali junto com João, que estavam ali junto em Éfeso, que começaram a pregar entre os irmãos que Jesus Cristo não havia sido gerado pelo Espírito Santo, e houve uma grande contenda e uma divisão. E eles criaram o nome dessa doutrina de docético, a doutrina docética. Eles eram chamados de docéticos. Por esse motivo, eles saíram. E João, quando soube disso, houve tristeza no meio daquele povo. Isso foi na cidade de Éfeso. E João escreveu uma carta. Está na epístola de João, salvo erro. E disse assim: para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem. Por isso que existe aquele versículo que diz assim, irmãos: saíram de nós e não eram de nós. Se fosse de nós, estariam conosco. Não é por causa que saiu de uma igreja. Isso aí está falando daqueles homens. E também fala conosco hoje quando saímos de Cristo. Sair de uma igreja não quer dizer sair de Cristo. Mas os homens, como eu já disse, uma heresia torce a doutrina bíblica para sua própria benefício. Então você já vê que já existe uma heresia aonde você está indo, ok? E uma heresia grave, que desfaz as pessoas. Isso eu custei aprender, mas hoje, graças a Deus, tenho aprendido isso, irmãos. E irmãos da igreja primitiva começaram a dar ouvidos a essas heresias, consequentemente passaram também a nutrir dúvidas. Vocês estão entendendo? Olha só, eles começaram a nutrir dúvidas contra as verdades bíblicas. Quer dizer, vocês estão percebendo que hoje se repete a mesma coisa? Você pega o inário 5 de uma denominação, ou acho que o 4, acho que não, mas o 5, você já diz assim: nós cremos na inteira Bíblia como contendo. Isso já é uma dúvida. Não diz especificamente que é a palavra, mas diz que contém. Entende, irmão? Isto é um agnosticismo, bem claro. Não precisa você estudar muito para saber. Basta você procurar um pouco, você vai encontrar já uma heresia gravíssima. Certo, irmãos? Em nenhum lugar nas Escrituras você vai encontrar dizendo que o que está escrito nelas contém aquilo que é de Deus. Não há isso. Certo, irmãos? E isso é algo que nós temos que perceber, certo? E, sinceramente, é difícil, porque tem pessoas que já estão com isso na mente e virão com outros argumentos, porém eu não mudo a minha narrativa e respeito à Bíblia Sagrada. Mude quem quiser mudar, irmãos. E aqui nós vemos, irmãos,
E o apóstolo não é Judas Iscariote, ok? Foi Judas, um dos apóstolos. E inspirado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, recomenda essas duas atitudes, todas elas, uma interna e outra externa. Ele recomendou isso. Por quê? Porque alguns irmãos da igreja primitiva começaram a dar ouvidos a essas heresias. Consequentemente, passaram a nutrir dúvidas. E essas dúvidas, irmão, contra as verdades bíblicas, eram graves. Então, o servo de Deus, Judas, que foi autor, ele mesmo foi autor dessa epístola, irmãos, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, recomendando duas atitudes, uma interna e outra externa. Primeiro, tenham misericórdia dos irmãos arrebatando-os do fogo, certo, irmãos? E depois, salvem os perdidos, arrebatando-os do fogo do inferno, que aguarda caso a graça de Deus não os alcance. Então ele falou para os que estavam dentro já do caminho do Senhor da graça, que quer dizer o favor que Deus nos deu imerecidamente, e aqueles que ainda estavam fora, que ainda haveriam de alcançar a misericórdia de Deus, já fossem ensinados para que não caíssem nesse laço de heresia. Por isso que muitas das vezes nós, irmãos, não é que nós antecipamos, nós procuramos admoestar aqueles que nos ouvem, e que muitas das vezes, irmãos, até nos criticam de uma forma absurda, porque criticar não há problema algum, porém nos xingar e fazer palavras pesadas no sentido de xingar-nos, né? Como já me xingaram até. Eu vou ser bem sincero, são pessoas que não têm um pingo de conhecimento bíblico, nem tampouco espiritualidade, porque o Senhor Jesus Cristo não ensinou nós xingar ninguém. Eu também tenho meu momento de agressividade, muitas das vezes, nas palavras, porque eu sou ousado em falar. Eu não tenho medo de responder à altura daquele que me procura, seja ele quem for. Eu sou uma pessoa que eu não sou nada, não tenho nada. Mas me dobrar eu quero pedir a Deus sempre que me dê a graça de me dobrar diante de Deus, e não diante de heresias e de coisas satânicas que têm adentrado em muitos lugares que outrora caminhavam de acordo com a luz e de acordo à justiça de Deus. Por isso eu sou contra federações de igreja, porque eu sei que isso não é correto. E não adianta eu querer explicar muito a respeito disso, porque depois eu vou colocar aqui um vídeo, irmãos, que fala um irmão italiano que há muito tempo vive na Itália, e eu pedi para ele fazer um áudio. Eu poderia até colocar o áudio dele, porém, como está nesse outro aparelho, eu deveria usar o áudio dele nesse aparelho aqui agora, que seria muito útil. Porém, eu vou fazer um outro vídeo e apresentarei o áudio desse irmão, para que vocês entendam que nós não devemos nos envolver com coisas políticas e nem tampouco com... Eu enviei esses dias para o nosso caro irmão Júnior um vídeo de uma política, e até ele fez um vídeo, vocês podem entrar lá no canal dele. Eu não quis fazer, um amigo me passou, mas eu não quis fazer, porque eu tinha falado tantas outras coisas, então vamos dividir o serviço. Nós aqui não temos ciúmes nem inveja de ninguém, apenas queremos que o que nós estamos falando aqui é para o bem daqueles que entendem que a igreja e a política, então, devem ser totalmente separadas uma da outra. E quando nós envolvemos uma denominação em uma federação, há sim alguma coisa que... Só isso já seria suficiente para você perceber que o Espírito de Deus já não está mais lá. Só isso. Pois o Senhor Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu fazendo diferente, dando a Deus para César e dando o que é de César para César, então não estou dando nada para Deus, estou dando tudo para o homem, entendeu? Isso não é uma definição de uma igreja que está dentro das Sagradas Escrituras, ao meu ver, ok? Então nós temos que entender
a misericórdia que nós temos que ter também, irmãos, que nós temos que ter, a compaixão, a piedade, como Judas disse aqui, irmãos, nós deveríamos ter misericórdia daqueles que estavam ali para salvar até aqueles que ainda os perdidos e tentar arrebatá-los do fogo, certo, irmãos? Então nós devemos entender isso daí, irmão. Está bem claro no versículo aqui que estou vendo. Então nós temos que ser misericordiosos. Por isso que temos que às vezes ser duros. E às vezes as pessoas acham que nós estamos falando mal, entende? Porque nós estamos tendo de misericórdia. A misericórdia tem uma definição. Embora muitos não entendam o que é ter misericórdia. É um sentimento de dor, de solidariedade em relação a uma pessoa que sofre uma tragédia pessoal, que caiu em uma desgraça. Quando você se afasta da genuína palavra de Deus, você está caindo numa desgraça. Você sai da graça, que é Cristo, e entra numa desgraça, que é as coisas de Satanás, entende? Então, nós temos que ter compaixão, temos que ter piedade. E isso é um ato que manifesta em cada um de nós que somos crentes, esse sentimento, como um perdão que nós temos que ter, né? E você tem que receber isso como uma indulgência, né? Como seria outra palavra, eu vou usar outra palavra, como uma indulgência usada em outras coisas, como uma grande misericórdia, uma grande graça de Deus, quando alguém te ensina, ao invés de você ficar nervoso e entrar aqui no comentário e parece que está irado, atacando e muitas das vezes descontextualizando versículos e colocando, nós não somos crianças, nós entendemos o que está escrito e sabemos muito bem aquilo que devemos ouvir e acatar e aquilo que nós devemos descartar. Então não adianta vir aqui com versos isolados para querer nos fazer acreditar naquilo que você está falando. Por quê? Porque um texto fora de contexto, ele só vai virar pretexto para uma heresia. E nós estamos aqui para criar heresia. Entendeu, irmãos? O nosso critério é arrebatar aqueles que estão sendo enganados e tirar das mãos de Satanás antes que seja tarde. Porque muitas vezes você pensa que nós estamos falando mal de uma denominação e etc. Mas nós estamos determinados para fazer esse trabalho contra esta federação, contra outras coisas que existem no meio de denominações que são muito conhecidas, né? Porque não basta nós apenas dizermos que temos amor ou demonstrarmos um amor que muitas das vezes é um amor que não vai, que nós estamos falando, não adianta. Amor não é isso. Amor muitas das vezes, irmãos, e compaixão e misericórdia para com os outros, para com os irmãos, às vezes faz com que nós sejamos duros, para que a pessoa desperte para não ir para o fogo eterno, para não ser perdido, entendeu? E por isso sim, nós temos esse sentimento. E essa luta constante e contínua, não é fanatismo, como me chamaram aí de fanático, enfim, porque eu estou ensinando aquilo que sinto e aquilo que tenho no meu coração, entende? Porque tem um critério dentro de mim, que é o critério do temor. Tenho temor nessa parte. Jamais eu quereria entrar aqui para tirar alguém de algum lugar que eu sei que está dentro dos parâmetros espirituais, da Bíblia, da palavra de Deus. Esse assunto, irmãos, nós temos que manter o equilíbrio, porque ter temor não é ser medroso. Temer é respeitar, temer é obedecer, temer é ser submisso àquilo que Deus manda. Ter medo é quando nós temos medo de alguma coisa, e geralmente o medo vem acompanhado de alguma coisa que nos assusta. E quando nós temos medo, nós não somos perfeitos em caridade, está escrito na palavra de Deus. Todos os homens têm medo de alguma coisa. Então nós nunca somos perfeitos. Porém, ter medo de falar a verdade da Bíblia
faz-nos coniventes com o pecado. E nós temos que ter ousadia, por isso sempre quero ter esta ousadia de ir contra o sistema que quer induzir o povo a esse tipo de pensamento de que nós temos que aceitar tudo que escutamos e calarmos. Se nós assim fizermos, nós estamos apenas sendo marionetes do sistema. Por isso esse canal não foi feito para ser marionete de nenhuma denominação e de nenhum sistema religioso, mas sim ele está aqui como um canal apologético, como um canal que vem contra essas coisas de ecumenismo, diálogos interreligiosos, que não deixa de ser também uma interferência dentro de uma denominação e que faz com que ela já comece a se unir. Porque a pessoa que pratica um diálogo interreligioso, logicamente que ele tem que estar presente junto com outros que pensam de uma forma diferente, que muitas das vezes ele assina lá um documento e se faz participante de algo que não era necessário, porque ele, como cristão, como líder, deveria saber o seu lugar. A palavra de Deus diz que é impossível que as trevas tenham comunhão com a luz. Então, eu creio que os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Igrejas, sobre qual igreja que eu estou falando, eu também não preciso dizer o nome, mas aqueles que são espirituais, em comunhão entenderão. E o a minha obrigação com Deus, diante de Deus, é despertar aqueles que estão dormindo. Não sou perfeito, não sou professor, não sou, embora eu estudei alguma coisa, mas não sou professor, não sou nada, não me considero nada. Porém, uma coisa eu considero acima de todas as coisas: nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach em hebraico, a qual eu não vou negar o nome dele, por misericórdia, sabe por quê? Nenhum homem é capaz de se sustentar a si mesmo, se Cristo não se segurar. Então, que a minha sustentação e que aquilo que eu tenho falado, eu peço a Deus que pelo Espírito Santo seja sustentado por Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele negamos, sem Ele pecamos, sem Ele erramos. Já somos errantes por natureza, pecadores humanos por natureza. Disse João no capítulo 1, versículo 8 de uma das suas epístolas: se dissermos que não pecamos, nós estamos mentindo e enganamos-nos a nós mesmos. Porém, se porventura alguém pecar, este tem um advogado para com Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo que abrindo uma precedência para nenhum pecado, porque todo pecado pode gerar a morte. Porém, o pecado de morte é aquele que nega a Jesus Cristo no sentido de que ele fora gerado pelo Espírito Santo, ou blasfema contra o Espírito Santo. Tem diversas maneiras para que isso aconteça. A pessoa sai do meio cristão e vai frequentar bruxarias, buscar conselhos com demônios. Isso daí também é uma blasfêmia. Todavia, aqui, ninguém está blasfemando de ninguém, respeitamos nem de ninguém, que eu quero dizer é das pessoas, das igrejas, que muitos entram já xingando, porque não tem argumento bíblico, ou não tem coragem de nos convencer a debatermos sobre esse assunto, porque nós não temos medo. Se você quiser debater conosco, é só entrar em contato, desde o momento que esse debate não seja agressivo, que é muito difícil, porque as pessoas já vêm já montadas numa razão e muitas das vezes não tem um diálogo perfeito. Então é melhor assim. Se você não gostar, não entre, não dê o seu palpite e fique em paz. Nós não estamos aqui para depois, se você xingar alguém, se você atacar alguém desse canal, eu vou ser bem sincero, nessa parte eu tenho uma grande fraqueza, porque falou dos meus inscritos, eu defendo eles. Assim, e defendo aqueles que estão também sendo injustiçados. Não cito nomes de ninguém aqui, mas um conselho que eu recebi, mas eu vou defender sempre
os injustiçados, seja na Europa, seja no Brasil, seja onde for, por um sistema que hoje está sendo governado pela mente humana e já está como um parlamento. Tem igrejas que outrora tinham o Espírito Santo e hoje existe um parlamento de anciães, um parlamento, e o que é decidido ali sem a direção de Deus é lançado no papel e ainda tem coragem de dizer que foi Deus que revelou. Mas chegará o dia em que tudo será manifesto e vocês vão ver que o que eu estou falando aqui, não agredindo ninguém, é a realidade. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Eu farei outro vídeo colocando aqui o depoimento de um irmão, para que vocês entendam melhor como se deve ser uma igreja ou a congregação. Vou tirar um exemplo da congregação, como a congregação cristã deveria ser, de acordo esse irmão. Eu não estou falando agora critérios doutrinários ou critérios que não estão dentro do padrão. Eu estou falando a respeito desse movimento ecumênico de federação, e eu não quero entrar em outro detalhe. Alguém pode dizer, já falaram aí que eu fico falando a mesma coisa. Meu caríssimo irmão e irmã, me perdoe no amor de Jesus Cristo, você que está no meu canal. Eu não posso falar outra coisa. Eu não estou enchendo linguiça também. Eu estou falando assuntos que aqueles que estão no alto escalão conseguem entender. Mas eu não posso falar abertamente. Mas aqueles que estão lá vão ouvir e vão saber do que eu estou falando. Deus abençoe a todos, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz de Deus, graça e paz, e que isso grave dentro dos vossos corações. Uma coisa é certa, até você que falou isso, eu amo você em Cristo Jesus, jamais quero perder você aqui do meu canal, porque faz falta. Tem pessoas que fazem falta mesmo junto conosco aqui. Deus abençoe e guarde. Amém.